tentando olhar ali por base de princípio, né? A campanha do Trump ali voltou com aquele Make America Great Again, né? É o Uhum. lema. É, olhando as atitudes do Trump, isso que você estava falando agora sobre como ele age com esses parceiros e tal, onde que o que orienta as tomadas de decisões do Trump e para onde ele quer, digamos, qual é a visão dele da America Great? Ele se cercou ali de diversos empresários, ele está olhando para setores específicos, como que ele orienta essa tomada de decisão? É possível traçar um panorama de falar assim, olha, o Trump está tomando essas decisões porque ele enxerga que a América grande é isso, isso e isso, então por isso que ele está tomando essas decisões. Como que você faz esse tipo de análise? Eu acho que ele entende que os Estados Unidos têm que mostrar força. E eu concordo com esse raciocínio. Só que para quem que você vai mostrar força? Não é para os seus amigos. Tipo, você pode até ser mais duro, exigir alguma coisa a mais da sua parceria, da sua sociedade com os europeus, mas não é ameaçando de invadir, não é esse o tom. Esse tom ele passa do limite, assim, muito além. Você mostra força com aqueles que são um obstáculo. Assim, tipo, a Dinamarca, ela não está competindo para ser a superpotência do mundo. Quem está competindo para roubar o lugar dos Estados Unidos é a China. Ou você mostra força para a China, ou não vai funcionar. Claro, as pessoas vão dizer: "Ah, não, ele está fazendo isso para ter a força, para ser great again". E, assim, para mim está totalmente errado esse slogan. E o Elon Musk, antes dele virar o que ele virou do Trump, ele dizia isso. E vários outros caras, Peter Thiel, eh Ben Shapiro, você pega um monte de cara que é de direita e que apoia o Trump, cada um deles tem uma divergência com alguma das coisas do Trump. O Elon Musk dizia assim: "Olha, eu não concordo muito com essa ideia", tem isso gravado, dá pra achar. Hoje ele não vai falar mais isso, porque ele tá totalmente embutido dentro do projeto e ele não vai mais dizer isso. Ao contrário, ele vai repetir Make America Great Again, mas ele dizia o seguinte: "Eu não concordo com a ideia de Make America Great Again. América nunca deixou de ser great". E ele tem toda a razão. Os Estados Unidos, desde que ascendeu ao posto que está, ele nunca perdeu essa posição para ninguém. Eh, Continuar fazendo a America great. É que isso faz parte do marketing político, você tem que dizer Sim, sim. que o outro é. O problema é que as pessoas que estão ouvindo isso, elas não conseguiram entender que o que é o marketing político. Elas simplesmente falam: "Não, os Estados Unidos virou um lixo". Não, os Estados Unidos não virou um lixo. Economia americana disparada, não tem comparação com as outras economias do mundo. A potência, o poderio militar americano não tem comparação. A influência cultural americana não tem comparação. Enfim, para onde você olha, os Estados Unidos é a maior potência. Eu acho que, eh, tem coisas que se o Trump fizer numa direção, ele vai se dar bem. Ele vai ser um cara que vai revolucionar. Se ele expandir o território dos Estados Unidos, ele vai fazer os Estados Unidos ser um país, assim, é um marco inalcançável na história, do mundo. A pergunta é como? A pergunta é sempre como. Invadindo a Groenlândia? Cara, não. Aí acabou. Se ele invadir a Groenlândia, e eu não acho que ele vai fazer isso, eu acho que é bravata, retórica, histeria, show, ele acha que ele tá no reality, eh, aí acabou o mundo. Aí você abriu a porteira do inferno e falou assim: "Tá liberado". Estados Unidos faz isso, que é a polícia do mundo, para evitar que todo mundo faça o que quer, não tem mais moral, todo mundo vai fazer tudo. Desde a guerra da Ucrânia, o número de conflitos no mundo só tem aumentado. Uhum. Porque é a lei das janelas quebradas, da desordem. Quanto mais desordem tem, mais desordem vai aumentando. Então, se a Rússia pode invadir a Ucrânia, por que o Azerbaijão não pode invadir a Armênia? Por que Ruanda não pode invadir o Congo? Por que a Venezuela não pode invadir a Guiana? Por que a Coreia do Norte não pode de uma vez ir para cima da Coreia do Sul? Por que a China não pode ir para Taiwan? E assim por diante. Por que o Irã não pode dominar Israel? Entendeu? E aí, se os Estados Unidos fizer isso, ele desencadeia uma reação inteira e você vai potencializar tudo isso que a Rússia e a China estão começando numa escala muito maior. Ele pode ter a Groenlândia? Se ele conseguir a Groenlândia, ele conseguiu um feito geopolítico
inédito. E ele dá um passo, é uma jogada de mestre. Mas ele tem que comprar a Groenlândia. Com o consentimento dos groenlandeses e com a separação da Dinamarca. Consentido, não imposto. Ele quer transformar o Canadá num estado americano. Os canadenses têm que votar isso num referendo do país inteiro e querer isso. Ele não pode estrangular o Canadá à submissão econômica para que o Canadá vire um pedaço do território americano. Ele pode. As consequências para isso serão devastadoras. Entendeu? Então, assim, algumas dessas ideias são extremamente ambiciosas e interessantes e ousadas do ponto de vista geopolítico. E que, se elas fossem bem conduzidas, elas podem ser um tremendo sucesso. Estados Unidos, eu tenho dito isso, e acho que eu falei isso da outra vez. A maior rota de navegação do mundo era o Atlântico Norte, até 1990. A segunda, aí a que passa o Atlântico Norte é o Pacífico Norte. Então, existe uma terra, um continente, um território no planeta Terra que tem acesso ao Atlântico Norte e o Pacífico Norte. América do Norte. Quem domina a América do Norte domina a geoeconomia do mundo. Com o degelo do Ártico, existe a possibilidade de você navegar com duas novas rotas comerciais. A passagem do Nordeste e a passagem do Noroeste. Isso encurtaria o caminho de Roterdã para Tóquio, Roterdã na Holanda para o Japão, em 40% da distância, se a gente fizer as passagens pelo Ártico, pelo norte. Do mesmo jeito que Cuba é importantíssimo para a saída dos Estados Unidos do Golfo do México, ou Golfo da América, agora mudou de nome, e Taiwan é importantíssimo para a saída da China, do Mar do Sul da China, e a Crimeia é importantíssima para a navegação dentro do Mar Negro, a Groenlândia, que é a maior ilha do mundo, não continente, é importantíssima para a entrada e saída da passagem do Nordeste e do Noroeste da nova rota do Ártico. Se os Estados Unidos têm acesso ao Ártico pelo Alasca. Se os Estados Unidos tiver o Alasca, o Canadá, a Groenlândia, os Estados Unidos simplesmente controla o acesso a essas duas novas rotas. Porque a ilha Groenlândia e o território canadense estão colocados na entrada e saída do lugar onde essas rotas passam. E aí só tem um continente do mundo que vai ter acesso ao Atlântico Norte, o Pacífico Norte e as rotas do Ártico. América do Norte. E aí quem dominar a América do Norte vai continuar dominando a economia mundial mais ainda. Existe lógica para se ter isso? Existe. Países estão à venda? Nunca. A Groenlândia não é bem um país. Então, é uma oportunidade real. É um pedaço de terra gigantesco, a maior ilha do mundo, não continente, só com 57 mil pessoas. E aí tem um país que quer comprar ela. E ninguém dá atenção para ela, porque é um gelo num lugar que não tem nada. Quer dizer, tem um monte de riqueza, mas não tem nada acontecendo. Comprar a Groenlândia é assim um salto geopolítico jamais visto. Uhum. É isso que o Trump vai fazer? Me parece que as tarifas para o Canadá, e ele atrelou as tarifas para o México com a questão da imigração, e as tarifas da China com a questão da exportação do fentanyl, que é a droga sintética que está matando os americanos. Os chineses pararam de enviar a droga direto para os Estados Unidos, mas enviam o componente químico que fabrica o fentanil para o México e para o Canadá, e são feitos ali nos dois lugares e atravessam a fronteira. O Canadá, de todos esses, é o que tem menos problema, ou que causa menos problemas para os Estados Unidos. O Canadá não tem uma economia distorcida aonde, como a China faz, para prejudicar os Estados Unidos. O maior exportador de petróleo, a maior importação que os Estados Unidos faz de petróleo do mundo é do Canadá.
não é da Arábia Saudita. E depois do México. E aí sim vem a Arábia Saudita, Venezuela antes e tal. Então, a implicação com o Canadá não é econômica. Ela não faz sentido do ponto de vista econômico. Ela é uma pura demonstração de força ou de criar problemas para o Canadá, que é uma economia menor que a americana e vai se prejudicar muito mais com essa tarifa, e tendo retaliado, e o Trudeau já falou que vai retaliar em 25%, e o próximo líder canadense também já falou que vai retaliar. Parece que o Trump quer botar eles de joelho para aceitar que eles se tornem americanos. O que, assim, se você pensar já imediatamente, já não é uma boa estratégia. Porque se você vir e falar assim, se o Milei, a gente gosta, né? Quem tá à direita gosta das políticas do Milei e tal, acho que o Milei tá mandando bem. Se o Milei começa a falar que ele quer conquistar o Brasil, que o Brasil tem que virar um estado, uma província argentina, nacionalismo começa a falar alto. Se o Trudeau, que é de esquerda, peitou o Trump, e o próximo primeiro-ministro, que é de direita, disse que vai peitar o Trump também, tá me parecendo que o espírito não é de tipo, e tal, os Estados Unidos fez isso, então deixa eu sucumbir. O espírito é de revolta. Porque, você tá mexendo com o bril da identidade nacional. É fácil de você cutucar isso. O jeito mais fácil de você cutucar e construir identidade nacional é você arrumar um inimigo externo. Porque, claramente, se eu sou canadense, eu não sou americano. Do mesmo jeito que se eu sou brasileiro, eu não sou argentino. E é muito fácil você provocar a união do brasileiro. O brasileiro pode estar se matando aqui dentro. Basta aparecer um monte de argentino para brigar com a gente vai parar de brigar entre nós e vamos brigar com os argentinos. E é isso que o Trump está fazendo com o Canadá. Então, não me parece que isso vai dar certo. E, assim, tudo isso é muito problemático. Todas essas estratégias são muito problemáticas. Professor, então eu queria... Não sei se a gente consegue ter uma resposta tão direta sobre isso, mas acho que na primeira parte da conversa, a gente entendeu que os Estados Unidos quer reequilibrar a economia mundial através de tarifas. Talvez seja Eu não acho que ele sabe isso e entende totalmente essa história, tá, o Trump. Certo. Mas eu tô dizendo que existe uma realidade que justificaria fazer isso e poderia dar certo. Tá. Porque existe um grande desequilíbrio na economia do mundo. Insustentável. Então tá. Pegar esse primeiro ponto. Tá. Então tá aqui, vamos reequilibrar, mesmo que os Estados Unidos não tenham essa noção. Mas Muita gente nos Estados Unidos tem. Eu não acho que o Trump tá fazendo tudo isso com essa percepção. Ao mesmo tempo, ele tá fazendo bullying com os amigos ao invés de fazer o bullying com quem faz o bullying. E pode trazer uma consequência, acho que a analogia com... Eu fiquei me perguntando, mas se eu fosse da Groenlândia, um cara fala, vou te comprar, sou do Canadá, enfim, você vai virar um estado. Acho que a analogia com o Brasil e a Argentina é muito simples, né? Não tem nada que unifique o Brasil, o brasileiro, do que uma briga com o argentino, aí obviamente falam de futebol. Tá bom que né? os Estados Unidos e o Canadá são próximos e amigos. A gente também é próximo e amigo da Argentina. Até a Argentina falar que ela quer dominar a gente. Mas o meu pano de fundo, tanto extenso, mas para a pergunta direta. Você está otimista ou pessimista com esses próximos 4 anos de Trump? Pensando nessas iniciativas, nesses primeiros passos que ele vem dando, né? No lado, o equilíbrio via tarifa, do outro lado, essa ameaça que pode, talvez até isolar os Estados Unidos dos seus próprios aliados e dar um péssimo exemplo para o resto do mundo. Como é que está seu view em termos de otimismo e pessimismo para o Trump? Eu não acho que necessariamente a tarifa está sendo aplicada do jeito certo. Eu acho que ela pode criar problemas monstruosos. E o primeiro deles você apontou, que é a retaliação e a destruição do comércio internacional. Imagina na pandemia, ou lembra da pandemia, quando a gente teve interrupção nas cadeias globais de valor. Você teve falta de coisa. E as faltas de coisa vieram por fechamento das economias. As tarifas e as retaliações podem criar fechamentos das economias de certos itens e produtos. O impacto no mundo é gigantesco e muito destrutivo. A estrutura do mundo econômico ela não funciona mais
fora das cadeias produtivas. Você não consegue mais. Todo mundo, são micro pedaços, cada coisa é feita num lugar. O mundo está muito já interligado para entrar nesse espírito de rompimento. O Trump pode chegar num ponto de querer sair da OMC. A OMC é o mais longe que a humanidade já chegou para criar uma estrutura de prosperidade e riqueza em grande escala. A destruição da OMC é a gente retornar para épocas de Primeira e Segunda Guerra Mundial. São sementes plantadas que vão levar para esse lugar. Então, eu não sei, eu desenhei um cenário onde as tarifas possam fazer sentido. Eu não acho que o Trump está visando aplicá-las com esse enfoque. Mas não dá para a gente virar só e falar assim, tarifas vão ser extremamente destrutivas para o mundo e para os Estados Unidos. Não, as tarifas podem ajudar a resolver um desequilíbrio muito perverso, persistente e profundo da economia mundial. Uhum. Tendo dito isso, aí a imprevisibilidade, a maneira como o Trump conduz as coisas, me parece muito... A gente já sabe que ia ser assim, que era assim. Mas me parece que ele tem menos... ele tem menos travas, entendeu? Porque ele aprendeu como que faz a coisa acontecer, ser implementada. Ele tem mais habilidade política agora. Ele viu que discurso e que narrativa dá certo. Ele entrou na onda da polarização, ele usou a narrativa da direita versus esquerda, e aí, como todo mundo está polarizado, você não quer a esquerda, você vai ter que ir com a direita. E você vai com a direita e dane-se o que ela faz de errado, né? Porque aí, político de estimação e tal, entra toda aquela história. Então, eu não acho que ele tá... Eu não acho seguro para onde nós estamos indo. E eu tenho dito que você tem 3 maneiras de você conseguir a paz. E o Trump tem falado o tempo inteiro e falou na campanha que ele é um peacemaker. Ele quer fazer a paz no mundo. Esse é o legado que ele quer deixar. Você faz a paz porque você vence o seu adversário. Vou lá e te derroto e falo, não vai ter guerra. Já venci, meu, acabou. Eu me imponho. Aí tem paz. A gente senta na mesa e negocia. Você cede um pouco, eu cedo um pouco, a gente chega no meio termo. Ou você invade a minha casa pra me roubar e eu falo, meu, não vai ter guerra aqui. Pode levar, tô indo embora, leva a minha casa inteira. A submissão absoluta é um jeito de trazer paz. E eu acho que existem cenários e situações no mundo que o Trump dá indícios que ele vai exigir a submissão absoluta, ou ele vai entregar o aliado para o rival e para o bully. Eu não acho impossível o Trump começar a falar, na verdade ele já falou isso, mas eu não acho que isso saia do radar dele. Eu acho que vai chegar uma hora que ele vai falar, olha, China, fica com Taiwan então. Me dá alguma coisa em troca e eu deixo você levar Taiwan. Isso não é uma guerra durante os 4 anos de Trump, mas isso é plantar a semente para a Terceira Guerra Mundial, que vai vir depois que o Trump for embora. Não porque o Trump era forte e evitou a guerra, mas porque ele está jogando para baixo do tapete um problema que vai explodir em outro lugar. Acho que tem outras regiões ou outros lugares que ele pode até fazer a coisa acertada. Por exemplo, ele diz que ele vai tentar fazer um acordo de paz entre Israel e palestinos. Israel e Arábia Saudita. Se ele conseguir, é um grande feito. A gente tem que entender como vai ser esse acordo. O acordo que ele fez Israel assinar com Hamas é um acordo ruim para Israel. Ele fez Israel engolir um problema que não foi resolvido. Que é o quê? O Hamas continua em Gaza. Israel falou que não terminaria a guerra enquanto não derrubasse o Hamas do poder. Foi congelado o conflito e supostamente nas próximas fases é para encerrar o conflito. Quem continua governando Gaza? O Hamas. O Trump trouxe a paz? Para os leigos e adoradores incondicionais, vão dizer que ele trouxe. Não, ele não trouxe. O Hamas está no poder. Quem fez o ataque e iniciou toda aquela loucura foi o Hamas. O Hamas vai passar 4 anos, 5 anos, 6 anos, 7 anos se preparando, se rearmando, construindo túnel, contrabandeando arma, trazendo munição, preparando, se equipando, treinando gente para atacar novamente. O problema não foi resolvido.
Depende como for o acordo que ele vai fazer com Israel. Então, assim, não é tão óbvio, são problemas de muito longa data, não tem uma solução mágica. Ele já está tendo um problema com a guerra da Ucrânia. Ele disse que acabaria com a guerra em 24 horas. Não está nem perto de acabar. Por quê? Precisa combinar com os russos. Não combinou com o Putin. O Putin está fazendo o que o Trump quer. Parece que o Putin não se sente ameaçado pelo Trump. E o Putin está ganhando a guerra na Ucrânia. Está ganhando, por que eu vou vender agora? Está em alta? Pô, a expectativa é, subir muito mais, eu vou vender agora. Agora é a hora de eu ganhar. E aí ele já está tentando arrumar outras saídas. A Arábia Saudita tem que baixar o preço do petróleo, porque aí a guerra vai acabar. Porque aí eu vou tirar o dinheiro do Putin. Mas ele fala, não, Putin, você tem que acabar com essa guerra, não faz sentido. Ele não fala, você vai sofrer sei lá o quê. Porque também não tem o que ele fazer, entendeu? E esse é o meu ponto. Não tem nada que você fale pro Putin que ele vai realmente temer. Ele só tem que ser derrotado. Ele tem que ser derrotado na Ucrânia. Essa é a única coisa que ele vai entender. A mesma coisa com o Hamas. O Trump falou que o Oriente Médio ia ver o inferno se os reféns não forem devolvidos até antes dele tomar posse. O Hamas tá com medo do Trump? O Hamas é uma organização suicida terrorista. Se eu virar pro Hamas e ligar pra ele e falar assim, olha, eu vou te matar. Vai falar, fantástico. Você não entendeu que eu já queria morrer? Eu já era um suicida, eu ia me explodir e eu vou morrer te matando? Ele não tem medo. Os Estados Unidos levou anos para conseguir achar o Bin Laden. Entendeu? Não tem nada que eles possam fazer contra o Hamas em Gaza. Eles vão mandar soldados americanos para dentro de Gaza? Não. Se os israelenses não conseguem matar todos eles, imagina os americanos. Israel lida com o terrorismo muito antes dos Estados Unidos pensar o que é terrorismo. Várias dessas coisas são retóricas de narrativas, de falas de efeito que não têm o efeito real. Então, ele não tem uma solução real para o Hamas. Ele tem uma expectativa de uma solução para a guerra da Ucrânia. Precisa combinar com o Putin. Talvez a gente não sabe como ele vai lidar com Taiwan. E talvez ele ache uma solução para o Oriente Médio. Ele obrigue os palestinos, a Arábia Saudita, a forçar os palestinos a aceitarem um Estado que satisfaça Israel. Tá bom. Vai durar? Não sei. Porque assim, criou o Estado palestino, acabou com a guerra? Os palestinos vão parar de atacar Israel? Não vão. A maioria deles não vai, porque não quer que exista o Estado de Israel também. Então, essas coisas elas não são tão simples. Eu não acho que dá pra gente falar assim, os 4 anos do Trump vão ser um tormento ou vão ser uma paz absoluta. Vários dos problemas eu acredito que ele vai jogar pra frente. Não serão resolvidos. Serão revisitados em outro momento, então são crises não resolvidas. Vários outros problemas ele vai criar. E um ou outro ele pode até resolver. Acho que o que ele tem mais chance de resolver é o Oriente Médio. Mas assim, da maneira como ele está conduzindo as coisas agora, tá um pouco caótico. Se esse corte foi bom, esse outro corte aqui vai ser melhor ainda. Clica aqui ou então clica nesse vídeo para ver o episódio completo desse corte.